Olá, meu nome é Mário, sou aluno do curso de Biotecnologia da Universidade Federal de Berlândia e hoje vou estar apresentando para vocês um trabalho realizado por mim e pela equipe do Grupo de Estudo e Pesquisa em Célula-Tronco da Universidade Federal de Berlândia, intitulado A Otimização de Esferoides MCT-CT1 como plataformas celulares para bioimpressão 3D e regeneração óssea. Então, uma breve introdução sobre o tema do trabalho é que a impressão 3D ela permite, então, a criação de estruturas biomiméticas, né, que são ali inseridas em diversos ramos da engenharia tecidual. No entanto, durante a técnica de bioimpressão 3D, muitas dessas células podem acabar sofrendo diversos danos, principalmente devido ao estresse físico que a técnica de bioimpressão pode causar nas células que estão presentes na biotinta. Então, tentando diminuir esse estresse físico causado pela técnica, os esferoides surgem como alternativa para que esse estresse físico seja reduzido e que a viabilidade celular na biotinta seja preservada até a formação do tecido íntegro. Então, de forma integral, o objetivo desse trabalho foi a padronização da concentração celular a ser utilizada para a formação dos esferoides, utilizando as células da linhagem MCT-C3E1, no intuito de formar esferoides que sejam viáveis e de tamanho adequado para a técnica de bioimpressão 3D. Então, de forma inicial, a metodologia que foi adotada para a execução desse trabalho foi que, inicialmente, preparou-se uma solução de agarose a 1% e 50 microlitros dessa solução foi colocado em cada poço de uma placa de 96 poços. Posteriormente, as células MCT-C3E1 de nona passagem foram cultivadas em meio de cultura e posteriormente expandidas e logo foi estabelecido diversas concentrações a serem colocadas a testes para a formação dos esferoides. As concentrações utilizadas foram de 100, 500, 5.000 e 10.000 células por poço. E com o controle negativo utilizado nessa metodologia foi de 10 a quarta células com uma solução de DMSO a 5%. Posteriormente, após a preparação da placa com a solução de agarose devidamente gelificada, as células foram inseridas na placa de 96 poços, utilizando o volume máximo de 200 microlitros. E após a introdução das células juntamente com o fundo coberto com a solução de agarose gelificada, a placa de 96 poços foi incubada em torno de 5 dias em uma estufa com condições ideais, e após o tempo de incubação, foi realizada uma observação visual em que os esferoides translúcidos foram considerados os esferoides que estavam mais viáveis, enquanto que os esferoides escuros, eles apresentavam indícios de necrose devido à má distribuição de nutrientes, na estrutura tridimensional do esferoide. Após 5 dias de cultivo e análise da morfologia dos esferoides, então foi aferido a viabilidade celular dos mesmos. Para isso, nós utilizamos 20 microlitros de rezazurina a 0,6 micromolar. Essa incubação foi realizada com 1 hora no escuro, a 37 graus, e foi realizada a leitura por fluorescência e aferido posteriormente essa viabilidade por meio da razão entre a absorvância do tratamento e do controle. Por meio da realização dessa metodologia, tivemos os resultados de que os esferoides de 500 a 1.000 células tiveram os melhores tamanhos ideais, de 258 a 342 micrômetros, e que os esferoides centrais mostraram necrose central devido à má distribuição de nutrientes e o tamanho da estrutura tridimensional dos mesmos. Então, de acordo com a tabela mostrada na seção de resultados, temos então a relação entre a quantidade de células, a sua viabilidade relativa e o tamanho em micrômetros relativo ao esferoide formado. Através do gráfico abaixo, quanto maior o tamanho do esferoide formado, menor é a viabilidade celular esperada, como demonstram os resultados, devido à má distribuição de nutrientes dos mesmos, e a formação de núcleos necróticos. Dito isso, na porção central, concluímos que os esferoides MCT-C3E1, formados de 500 a 1.000 células, são os mais adequados para aplicação em bioimpressão 3D, uma vez que foram os que tiveram melhores resultados de viabilidade e tamanho, como mostra o gráfico abaixo. Enfim, agradeço a equipe do Grupo de Estudo e Pesquisa em Célula-Tronco, que tornou a realização desse trabalho possível, a UFO e todo apoio institucional integrado à realização do mesmo, e deixo meu e-mail à disposição caso haja dúvidas sobre esse trabalho. Muito obrigado.